Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria para estarmos reunidos. Meu amigo Sérgio, boa noite. José Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Como de costume, nós vamos começar aqui pela nossa esquerda, o nosso debate. A primeira pergunta fica a cargo do José Amaral. Boa noite, pessoal. Muito bom. Qual a diferença, vamos começar quente, qual a diferença entre o espírito, o perispírito e a alma? A diferença é que cada um é uma coisa, né? Nós somos espírito. Quando a gente chega num determinado planeta, para que a gente possa corporificar nesse determinado planeta, a gente pega uma matéria quintessenciada para confeccionar um perispírito, que é a nossa forma de manifestação exterior. Nós, espíritos, precisamos de uma forma de manifestação. Essa forma que agora que nós estamos nos manifestando é a nossa forma. Então, espírito pega essa matéria quintessenciada do determinado planeta onde ele está, forma o seu corpo espiritual. E esse corpo espiritual, junto com o espírito, quando encarna num corpo físico, biológico, assume a condição de alma. Então, a alma é o espírito que tem um perispírito quando encarna. Durante o período em que ele está encarnado, é uma alma. Ou seja, ele está animado. Ele está animando a matéria, que são os átomos que compõem as nossas células, as nossas moléculas, as nossas constituição biológica. Então a diferença é só essa. O espírito somos nós. Para que a gente atue num determinado planeta, a gente precisa de um corpo, uma forma de manifestação. A gente assume essa matéria quintessenciada, modela o nosso corpo do jeito que a gente está na nossa trajetória evolutiva, e a partir daí, você, ao se encarnar, você se transforma numa alma e será uma alma enquanto encarnado estiver. Na hora que desencarnar, volta a ser espírito com seu perispírito. E se sair do planeta, deixa a matéria do perispírito aqui, e na hora que chegar no próximo planeta, pega a matéria de lá e confecciona o corpo de acordo com a forma que você tiver condições de se manifestar no determinado planeta em que você estiver. Tá ok? É mais ou menos isso a base que a doutrina espírita nos ensina. Muito bem explicado pelo José Amaral, né? Lembrando que alguns desses conceitos, gente, não foram criados pelo Espiritismo. Aliás, o Espiritismo não criou absolutamente nada disso. Ele criou um método de compreender essas coisas, né? Os egípcios já conheciam a estrutura do corpo perispiritual, que os chamavam de Ka, né? Paracelso chamava de corpo sidérico. A parapsicologia que chama de corpo bioplásmico, né, Zé? Enfim, são conceitos que já existem, né? Então não é invenção do Espiritismo, não. Pois bem, queria saber como é o casamento. Na Bíblia, você esqueceu de citar, sim. Paulo de Tarso, São Paulo, falava que era corpo da ressurreição ou corpo espiritual. Semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Se tendes o corpo animal para a manifestação da vossa carne, tendes o corpo espiritual para a manifestação do vosso espírito. Quem gosta de pesquisa, vai lá em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, tem essa fala do Paulo que é muito clara, né? Bom, queria saber como é o casamento no Espiritismo. Tem alguma pessoa específica para fazer esse procedimento? E o batismo no Espiritismo, como é? Ou no Espiritismo não existe batismo? Bom, uma pergunta muito boa. Bom, dentro da concepção espírita, não existe ritos, né? O Kardec alerta muito para essa questão. Não existe ritos, não existe dogmas, não existem imagens, mas que não é proibido, é porque não tem mais necessidade, né? Os rituais, os dogmas, são resquícios de momentos, de procedimentos antigos do homem, quando ele precisava dessas ferramentas
né, para poder elaborar os seus conceitos com relação às coisas. Então, quando vem a doutrina espírita, elaborada em cima de um processo filosófico com embasamento científico, entende-se, Kardec, que não precisa de mais de rituais, não precisa de dogmas. O casamento na concepção espírita é simples, é aquilo que Jesus fala, né? Não separais o que Deus juntou. O que Deus juntou? É através do sentimento, não é isso, dona Nilce? Quando as duas pessoas se gostam, quando as duas pessoas se amam verdadeiramente, elas já estão unidas, né? O casamento nada mais é do que uma formalização desse acontecimento. Então, para o Espiritismo, o casamento se dá dessa forma, quando você encontra uma pessoa que você realmente ama e quer compartilhar uma vida juntos, né? Criar uma família e se estruturar e crescer. Mas, como nós temos convenções humanas, e nós precisamos disso por enquanto, então você tem a formalização do casamento através dos procedimentos legais e jurídicos que você faz no cartório civil, e também tem os rituais que são feitos dentro das igrejas. Dentro do Espiritismo não precisa, a gente acha que isso não é fundamental. O fundamental, primeiro, é a relação de sentimento, segundo, a formalização jurídica, porque aí você tem que dar um embasamento jurídico para a relação, apesar que a lei hoje fala que me parece que 5 anos de relação estável já é considerado casamento, não é isso? Bom, agora, se a pessoa tem a necessidade do rito, se ela tem necessidade de entrar de véu e grinalda, de fazer todo aquele procedimento que se faz na igreja, é um direito que lhe cabe. Mas para nós espíritas, nós achamos que isso é indispensável. Mas também, se a pessoa quiser fazer um ritual, quiser fazer uma cerimônia, mesmo através de uma fala de um espírita, não vemos problema nenhum nisso. Segundo, agora com relação ao batismo. O batismo caminha nessa mesma direção. É um ritual, né, que foi criado, vem dos Bábitas, era uma região onde tinha esse hábito. João Batista tinha esse hábito, batizou Jesus no sentido simbólico, né, porque o batismo ele tem muito mais um procedimento simbólico, muito mais espiritual do que material. Então, o batismo na concepção espírita é a própria reencarnação. Quando o homem nasce, quando ele reencarna, né, a água, para os judeus, queria dizer matéria, é o elemento gerador da vida, o elemento mais primitivo da vida cósmica em um planeta, do ponto de vista orgânico, é a matéria. Os primeiros vírus e protoplasma da Terra surgiram naquela matéria gelatinosa, aquela sopa de aminoácidos dos antigos períodos primários. Então, você pode entender que aquilo é uma água. Então, a matéria, na visão dos antigos, representa o nascimento da vida. Então, para o Espiritismo, isso é simbólico. O batismo, para nós, é a própria reencarnação do Espírito. E o pecado original, na concepção espírita, são as nossas próprias mazelas, as nossas imperfeições, que nós trazemos do nosso primitivismo e também dos erros que nós apresentamos durante as nossas múltiplas experiências do passado. Então, o espírita não precisa necessariamente passar por um procedimento de batismo, porque isso não vai mudar absolutamente nada. São só rituais. Mas, quem faz o ritual, nós, evidentemente, que respeitamos, né? Muito bem explicado, porque esse tema, né, meus queridos, ele é muito discutido na sociedade, inclusive no meio espírita, porque de fato a doutrina espírita, nós entendemos, e Kardec nos coloca isso de uma forma muito clara, o ritualismo não há necessidade mais, porque é uma ligação a Deus, uma ligação a Jesus. Então o fato, não é o fato de você fazer toda aquela cerimônia religiosa na igreja, ou mesmo ali, com a água sendo ali derramada sobre a cabeça da criança, que vai limpá-la dos seus pecados. É um rito, e a gente respeita sim. É claro que isso não quer dizer que o fato de não ter nenhum ritualismo na doutrina espírita, você não deva comemorar, é diferente. Então, não é simplesmente colocar ali, vamos casar, as duas pessoas vão casar, vão juntar ali as duas malinhas, vai lá no cartório e obedece ali a nossa lei civil e vai morar junto e pronto, acabou. Não, é um momento importante sim. Não há necessidade do ritual, mas é um momento de um encontro de duas almas afins,
que há tanto tempo estavam ali aguardando aquele momento de se reencontrar. Então, nada melhor do que ali convidar os entes queridos e fazer uma oração, sim, como se fosse um culto do Evangelho no Lar. Muitas pessoas até, inclusive, nos pedem para fazer isso, né? Mas não no sentido ritualístico, mas no sentido ali de uma oração de agradecimento a Jesus pela oportunidade dos dois estarem se reencontrando. Com a criança, a mesma coisa, porque, na verdade, é uma oportunidade maravilhosa que ela vai ter dessa reencarnação de vencer ali as suas iniquidades. E ela, inclusive, vai estar, né, retornando aqui agora ao plano físico, ao encontro dos seus entes queridos. Então, é um momento mágico. Então, não há necessidade daquele ritual do batismo, da água, mas uma oração sempre é bem-vinda. Tá certo? Uma pergunta interessante aqui, meus queridos. Uma criança pode ser médium? Ela pode ver espíritos? Olha só. É importante nós salientarmos que todos nós temos uma mediunidade, tanto criança quanto adulto. Nós temos uma sensibilidade aqui, uns mais, outros menos. Mas a criança, via de regra até os 7 anos de idade, ela tem uma sensibilidade mais aflorada. Então, o perispírito ainda está se acoplando ao corpo físico. Então, ela tem uma percepção muito maior do que acontece no plano físico, no plano extrafísico, desculpa. Não é? Ou seja, ela percebe a presença de espíritos ao seu redor. Então, muitas vezes, os pais veem a criança brincando ali sozinha, entre aspas, encarnada, né? E conversando com outras pessoas, e briga, discute, é meu, a bonequinha é minha, o carrinho é meu, né? E brinca, ri, e aí você vai perguntar quem que está fazendo ali, meu amiguinho, e aí muitos psicólogos colocam, são uma criação mental da criança, uma coisa psicológica, são os famosos amiguinhos invisíveis, criados pela própria mente da criança, mas não é não, são realmente espíritos que ali se encontram, e às vezes até de entes queridos que já desencarnaram. Não raro, muito pelo contrário, acontece sempre, de pais que chegam a esta casa aqui, às vezes até assustados por não terem o conhecimento da doutrina espírita, falando que a criança estava vendo pessoas que já haviam desencarnado, né, falecido há muito tempo, e que eram entes queridos da família dele. Quando perguntado para a criança, mas com quem que você está conversando? Eu estou conversando com o vovô José. Mas como assim, vovô José? Você nem conheceu ele? Já desencarnou antes dele nascer? Me mostra qual que é ele aqui. Aí vai lá no álbum de fotografia. Esse aqui, ó. É esse aqui. Vovô vem todo dia me visitar. Né? E aí a mãe fica desesperada, né? Meu Deus, meu pai está aqui, sei lá, enfim. E aí corre numa casa espírita para buscar ali as explicações. Mas é porque ela tem uma percepção maior do que acontece no plano espiritual. A partir dos 7 anos para frente, a tendência é diminuir essa percepção. E se ela realmente tiver vindo com uma mediunidade, com essa faculdade mediúnica para o próprio crescimento dela espiritual, isso vai eclodir mais tarde. Né? Mas caso contrário, se isso aí permanecer, procure uma casa espírita para que possa procurar ajuda e a gente pedir o apoio dos amigos espirituais para inibir, pelo menos momentaneamente, ali, para que a pessoa possa adquirir o conhecimento necessário. Porque a mediunidade, na verdade, meus queridos, é uma benção. Mas na criança, via de regra, é muito natural isso acontecer. Mas Até que ponto nossos sofrimentos são escolhas e de que ponto para frente são provas e expiações? E como podemos entender o que é? Quer uma dica boa? Eu não esquento a cabeça com isso mais não. Que as 3 maneiras, tudo é expiação. Só que diferentes causas. A expiação propriamente dita, ela é uma ação desencadeada. Então, você já está colhendo o resultado da ação engendrada. Aquilo que você praticou, você está colhendo. Então, já não tem mais como escapar. Você já plantou o espinheiro, então agora vai ter que se virar com os espinhos.
A expiação propriamente dita é obrigatória. Como que você faz para se livrar da expiação? Ora, expie, alegremente feliz, sorrindo e falando que os espinheiros é a sua responsabilidade, cuida, quebra pontinha de um por um, para não arranhar ninguém, para não prejudicar mais ninguém. Essa é a condição de expiadores que somos. Provas. É a mesma coisa. Você vai fazer o que com a sua prova? Expiar. Só que não mais na condição de obrigatoriedade, porque tem uma ação engendrada, tem uma ação praticada. Mas você escolhe passar pela mesma dificuldade que você passou quando você estava espiando, só que agora você escolhe. Você, não, eu quero passar por aquela situação para saber se o conhecimento que eu adquiri quando eu estava espiando ficou consolidado, é patrimônio meu agora. Então você escolhe. Então, por exemplo, se você errou no campo da sexualidade, se você errou no campo da propriedade particular, se você errou no campo dos afetos, se você errou, você fala assim, eu corrigi os meus afetos que estavam todos estragados a partir da expiação que eu tive que viver a partir dos atos completamente equivocados. Então, agora o que você faz? Agora eu quero reencarnar numa situação que vai me gerar o clima igual, idêntico ao que eu vivi quando eu estava espiando. Mas agora eu quero saber se eu vou, cometer algum erro ainda. Aí é prova. Mas o que você vai ter que fazer? Espiar do mesmo jeito, colocar para fora. O que é espiar? É colocar para fora a sua bondade, a sua pureza, a sua doçura, a sua alegria. Diante de qualquer sofrimento, diante de qualquer dor, coloque para fora a sua bondade, a sua pureza, a sua alegria, a sua doçura. Quer dizer, seja benevolente, seja indulgente, seja consolador diante dos seus sofrimentos. E, se for uma missão, a mesma coisa. Aliás, eu vou dando uma dica para quem quer ser missionário, presta atenção, porque o missionário geralmente é o que mais passa por situações dramáticas. Vide Jesus de Nazaré. Alguém aqui topa passar pelo que ele passou? Vide Alcione, que nem precisava reencarnar nesse planeta mais, porque ela já tinha cumprido todas as etapas de conhecimento e de vivência desse planeta. Mas ela pediu ao mentor dela, falou, eu quero reencarnar lá para ajudar pessoas que eu amo, que estão lá. O mentor dela ainda avisou para ela, falou, você tem certeza? Tem. Você sabe que na hora que você reencarnar, você vai estar sujeito às leis da reencarnação lá. Sei. Você sabe que você vai ser vítima de muita perseguição, muito sofrimento. Estou consciente disso, mas eu quero, porque eu amo as pessoas que estão lá e eu preciso ir. E essa mulher veio. E chegou aqui e sofreu. Mas absolutamente calma, tranquila, serena. Espiou magistralmente. Então, aqui, para a gente descobrir, eu particularmente, eu gosto de entender as três formas. A expiação é o seguinte, você tem que colher o fruto que você já plantou, obrigatório. Plantar não é obrigado, mas colher é. Depois que plantou, tem que colher. Prova, você não é obrigado a escolher, mas você escolhe para consolidar conhecimentos e nível evolutivo. Terceiro, missão. Você não é obrigado e nem tem necessidade, mas você assume a responsabilidade por puro bom coração, por pura caridade. Então, aqui, quem está provando está tentando conhecimentos novos em cima de conhecimentos adquiridos. Quem está sendo missionário está exatamente fazendo o papel de um professor de expiação. Entenderam? Professor de expiação.
aquele que é missionário, ele tem que ter certeza se quer ser um professor de expiação. Por exemplo, um Chico Xavier, por exemplo, desde os 5 anos de idade, ele ensina para a humanidade como é que se expia. Desde as garfadas da madrinha, ele ensinou para a humanidade como é que tira para fora a bondade, a ternura, a doçura, diante de qualquer tipo de agressão que vem de fora para dentro. Ele era eminentemente um professor de expiação. Jesus de Nazaré era um professor de expiação. É como se ele tivesse assim, vem para cá, meus alunos, vem cá. Vou ensinar para vocês agora como é que faz a coisa, como é que é a bagaça. Como é que você sai disso mais rápido? Na linguagem de bom português dessa nossa juventude, que eu adoro, é assim que faz. O missionário é um professor de expiação, aquele que é um provador, ele assumiu a prova para consolidar conhecimentos, ele está fazendo a prova, literalmente, fazendo a prova para saber se o conhecimento adquirido é sólido ou não. E o expiador? O expiador está no jardim da infância, batendo cabeça e tentando acertar da melhor forma possível. Os 3 espiam, só que um na condição de obrigação, outro na condição de livre-arbítrio e o outro na condição de professor. Você agora escolhe cada um deles e seja feliz. Então, não interessa em que posição que você esteja, vamos espiar. Dor, a gente recebe, agradece a Deus, mata no peito, bota no terreno, amansa a bola, se não der conta de marcar o gol, dá um passe açucarado para o outro marcar. Muito bem explicado, né? Lembrando a etimologia da palavra, né, José? Ex, tirar para fora, exterior, né? Pio, pureza, né? Expio, né? Expiação. Não deveriam os espíritas serem vegetarianos em respeito aos animais? Não, não deveriam. Allan Kardec era carnívoro, nós falamos isso semana retrasada aqui. Chico Xavier era carnívoro, Divaldo Pereira Franco era carnívoro, é carnívoro, e Hitler era vegetariano. Então, isso não tem nada a ver, né? Os animais, eles estão dentro da proposta evolutiva deles, né? Então, por enquanto, nós estamos muito distante disso. Eu gosto muito do pensamento de Jesus, como o Zé colocou, né? Um mestre, um professor que domina o conhecimento, por quê? Porque ele vivenciou o conhecimento. Se você quiser plantar milho, né, com qualidade e colher com qualidade, procura quem conhece, procura um agricultor que tem ali 40, 50 anos trabalhando na terra, pergunta para ele que ele vai te ensinar. Se você seguir o que ele te falar, vai dar tudo certo. E Jesus, quando ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque ele realmente o é, porque ele tem o quê? Ele tem a experiência do processo, que é essa experiência que nós estamos adquirindo aqui agora. Então, quando ele diz, o mal não está naquilo que entra, mas naquilo que sai da boca. Então, muitas vezes, nós preocupamos com a questão de ser vegetariano ou ser carnívoro, ser isso ou ser aquilo, e os nossos comportamentos continuam equivocados, como eram os antigos fariseus, que Jesus tanto criticava, né? Então, isso é muito relativo. Agora, quem é vegetariano é um direito que lhe cabe também. Bom, a pergunta foi curta, eu vou aproveitar e emendar uma outra aqui, que diz assim: um dia desses me entristeci ao ler uma crítica de um espírita veterano em uma rede social. Falava das práticas esdrúxulas, entre aspas, que invadiam algumas casas espíritas, em especial da evangelização de bebês. De que modo o evangelho, de que maneira pode prejudicar alguém ao ponto de merecer tais recriminações? Esse tipo de atitude não afasta mais as pessoas? Eu também acho que afasta. Mas é bom a gente salientar o seguinte, são opiniões. O José pode ter uma opinião que eu discordo. Ele pode estar certo, eu posso estar errado. Então, não queiram dos espíritas a perfeição, porque a perfeição aqui neste planeta nós não vamos encontrá-la. É uma opinião pessoal dele, eu não comungo com essa opinião dele. O que nós, espíritas, devemos ser fiéis, entre aspas, são os princípios básicos fundamentados na obra de Allan Kardec, que também estão abertos a críticas e a debates. Não é isso, José?
E o Kardec nos faz esse convite. Mas esses princípios básicos estão muito bem fundamentados. Dificilmente a gente vai encontrar nele ponto de discórdia. Agora, opiniões, cada um constrói a sua, dentro da massa crítica de cada um. Então, o José tem a sua experiência de vida associada ao seu conhecimento do Espiritismo, o Sérgio tem o dele e eu tenho o meu. Então, eu posso dar uma opinião diferente, porque coisas que vieram paralelamente, né, ou depois da obra de Allan Kardec, o Espiritismo não tem, muitas vezes, uma regra definida, uma opinião definitiva. E o Espiritismo não tem também papa. Quer dizer, não tem uma pessoa que fala por ele e é a última palavra. Porque se isso acontecer, nós vamos cair no mesmo erro das religiões tradicionais. Nós vamos criar procedimentos dogmáticos, ritualísticos, formalísticos, e vamos cair no mesmo erro e vamos tornar uma religião arcaica, como muitas se tornaram. Então, o Espiritismo, segundo Allan Kardec, ele anda lado a par com a ciência. Se algum momento a ciência comprovar que ele está equivocado em um ponto, ele deverá se rever naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ele a aceitará. Pois bem, mas voltando ao tema, é a opinião do companheiro, né? Como eu disse, eu não concordo, eu acho que o Evangelho ele já começa assim, desde o momento em que começa a gravidez, desde o momento em que a mãe recebe no seu ventre a encarnação daquele espírito, pelo fato dela estar o aceitando ou não, o pai também, ali já começa o Evangelho. Porque o Evangelho nada mais é do que o procedimento e a materialização do amor de Deus aos homens. Então, quando você começa a tratar a criança com carinho desde o ventre, e quando essa criança nasce, você em casa, ou seja no centro espírita, ou na igreja, seja onde for, você já está levando essa criança para um lugar onde se discute, onde se tenta entender o Evangelho, naturalmente essa criança já vai sendo educada desde o início, através da proposta do Evangelho, que é, com certeza, a pedagogia mais correta que existe no planeta Terra. Então, inclusive a FEB, no seu site principal, ela coloca lá a evangelização de crianças. Então, se está errado, a FEB está errada. Pergunta interessante aqui. Estava pesquisando hoje no YouTube o ectoplasma. Fiquei muito assustado com o que vi. O médium inconsciente e saindo do ouvido e da boca uma espuma branca. E naquela espuma aparecia um rosto. Isso em fotos e em vídeos, de dar medo. Fale sobre isso, por favor. O medo, meus queridos, ele é natural. É natural de coisas que você não conhece. Quando nós não conhecemos determinadas situações, nós, seres humanos, nós sentimos realmente medo, pavor daquilo que nós não temos conhecimento. Mas isso aqui é de muito simples e fácil explicação. Na verdade, essa substância denominada de ectoplasma, que é utilizada pelos espíritos para poder se materializar. Antigamente chamava-se de materializações. Depois, com o tempo, mudou-se para ectoplasmia. Então, ou seja, é uma substância que nós encarnados possuímos, também os vegetais possuem, os animais, mas que ela pertence, vamos chamar assim, ao nosso ao corpo físico. E sai de todos os orifícios. Sai do olho, da boca, do nariz, dos ouvidos, ali. E ela sai como se fosse realmente uma espuma branca. Essa espuma branca, denominada ectoplasma, parece uma espuma branca, ela que dá, a espiritualidade vai manipular, entre aspas, manipular essa substância e vai então utilizá-la para materializar um espírito desencarnado. E é muito interessante, isso aqui eu gostaria que vocês depois pesquisassem, porque o nosso tempo é muito curto aqui. Tem livros fantásticos sobre essas experiências, que hoje são muito pouco utilizados. Naquela época se utilizava muito essas experiências, quando o Espiritismo ainda estava na sua parte de divulgação científica, né? Então tinha muitas experiências nessa parte. Tem um livro interessante aqui no Brasil, chama Materializações Luminosas, de Dante Labate, inclusive aqui de Belo Horizonte, retratando várias experiências aqui de materializações. O que, na verdade, inclusive, são experiências muito perigosas até. Tem que ser feita por técnicos, por pessoas muito capacitadas, num ambiente, tem que ser ali bem fechado, por causa da luminosidade. Mas nós temos um outro livro fantástico, que eu gostaria de sugerir para vocês também, chama No Invisível, de Leon Denis.
No Invisível, esse livro retrata diversas experiências que Leon Denis que nos retrata de diversos cientistas renomados, famosos, como William Crookes, por exemplo, né, ganhador de prêmio Nobel de Química, outros físicos, enfim, realmente cientistas que faziam experiências com médiums, inclusive tinha lá a Madame King, que materializava ela em espírito, e ele pesava ela, porque depois de materializado, você vê o espírito materializado como você está vendo o encarnado aqui. Então ele tem peso, ele tem textura, você pode pegar, ele é denso. E esse ectoplasma é formado, esse espírito utiliza esse ectoplasma para se materializar, e depois ele se desfaz, retornando para o médium. E o médium, quando doa todo o seu ectoplasma, fica flácido, inclusive. Nesse livro do Dante Labate, vocês vão ver experiências ali, inclusive uma catastrófica, que deu um problema seríssimo, em que o médium ficou, inclusive, com sequelas ali, depois, durante muito tempo, aonde toda a equipe, inclusive, nos conta lá, doutor Bezerra, tinha André Luiz, que estava presente, José Grosso, Palminha e outros espíritos mais, que participaram dessa experiência. E a situação foi bem complexa nessa experiência que ele nos relata no livro. Então, uma experiência que era muito feita antigamente, mas que hoje muito pouco utilizada, na verdade. Você não vai numa casa espírita para poder ver experiências de materializações ou de ectoplasmia, como queira. Né? Isso não é utilizado mais. Hoje nós pautamos o quê? Na sua parte doutrinária, na sua parte evangélica, que, ou seja, é realmente o estudo das bases doutrinárias para que nós possamos vencer aqui os nossos defeitos. Não há mais essa necessidade de provar que existe ou não existe espírito. Isso foi naquela época que havia ainda essa necessidade. Mas leiam esse livro, No Invisível, de Leon Denis, e Materializações Luminosas, que vocês vão ter mais explicações sobre o assunto. Deixa eu falar uma coisinha primeiro. Aquela pergunta que você fez da evangelização de bebês, eu me lembro, certa vez, que esse mesmo assunto tinha a ver com passes. O pessoal vai evangelizar bebê, ou os passes, quem é que deve tomar o passe, se deve tomar o passe, quem é que deve dar o passe. As pessoas vão criando um monte de regras, é lógico que tem que se organizar. Quanto mais a pessoa aprende, melhor proveito a gente pode tirar de um determinado conhecimento, de uma determinada maneira de ver o mundo. Mas eu me lembro de uma historinha que eu estava lembrando aqui, que certa vez o nosso querido Raul Teixeira, um grande palestrante espírita, ele esteve aqui em Divinópolis e estava dando um seminário para a gente lá, e ele falou assim, eu tinha esses preconceitos no início, eu tinha um preconceito, porque eu trabalhava numa casa e era médium, né, de dar passes, e um belo dia eu estava dando passes numa fileira, né, escolhi a fileira lá, estava dando passes, e eu comecei a pensar comigo. Tinha um gordinho, né, saudável, corado, ele olhou e falou assim, isso é passe, esse eu não vou dar o passe, porque isso aí já está ficando viciado em passe. E ele passou, deu o passe na pessoa que estava do lado, saltou aquele, pegou o outro e continuou o passe. Na hora que ele estava terminando a fila, o mentor dele virou para ele e falou assim, o que aconteceu ali? Ele falou assim, aconteceu o quê? Eu falei assim, com aquele rapaz. Eu falei assim, ele é passe, olha lá, está gordo, está saudável, está melhor do que eu. Para que está tomando passe? Aí o mentor dele virou e falou assim, então presta atenção, olha de novo. Deu um passo nos olhos dele, ele olhou, a psicosfera do rapaz estava exatamente gerando ideias de suicídio. Era aquela noite, a noite decisiva para ele. E ele, na mesma hora, voltou correndo, deu passe, e ele falou que, a partir desse dia,
nunca mais negou passe a quem quer que seja. Ele dava passe em papagaio, periquito, cachorro, gato, qualquer coisa que aparecesse na frente dele, ele dava passe. Porque, às vezes, a gente fica criando regras demais da conta e esquece que a única regra que existe é impor as mãos como Jesus impôs e bondade no coração, de forma que essa energia seja transmitida. E tomara que quem esteja recebendo esteja apto a entrar em sintonia e receber. Seja bebê, papagaio, periquito, né, seja lá o que for. Evangelizar é a mesma coisa de dar passe, só que com ensinamentos, com doutrina, com conhecimentos, com afetos, que isso vai fazer parte da vida inteira desse indivíduo. Vamos lá, perguntinha então aqui, ó. Quando acontece alguma amputação de algum membro, ainda com a pessoa encarnada, como fica o perispírito? Se a pessoa mentalmente ainda está inteira, ela fica inteira no perispírito. Porque esse perispírito ele só vai ser desmodelado pelo comando do espírito. Percebe? Enquanto o espírito estiver completo, ele vai estar completo. Eu até imagino, né, isso não sai da minha cabeça, a gente já estudou a respeito disso, mas essas chamadas dores fantasmas não é só um efeito neurológico, não. É um efeito neurológico, mas é um efeito neurológico que é conduzido a partir de algo que tem que ser palpável. Tem gente que amputa a perna e sente dor no dedão. E dói, mas é insuportável a dor. Eu lembro de uma pessoa que tinha que tomar analgésico. A dor no dedão dele era tanta que ele, ao amputar a perna, até depois de uns 15 anos de amputação, ele perdeu isso. Por quê? Talvez, eu fazendo, né, especulações a respeito do caso dele, talvez ele tenha espiritualmente acreditado e assumido a forma amputada. Então, ele perdeu a forma no perispírito. Talvez isso tenha feito com que ele tenha, né, perdido a lesão ou perdido aquilo que estava doente no perispírito. Agora, se às vezes acontece, por exemplo, se você tem um problema na ponta do dedo e você amputa o dedo aqui, ó, se esse problema continua porque ele está no perispírito, ele vai continuar e vai aparecer no cotó. Vai aparecer no cotó. Por quê? Porque é o doente que está manifestando e aquilo é apenas o efeito de um doente. Não tem, é a maneira que eu consegui captar daquilo que eu estudei até hoje. Se tiver alguém que entenda melhor do que isso, eu até agora não encontrei. Eu também entendi dessa maneira aí. Bom, boa noite. Como se erra, mas depois se reconhece os próprios erros, arrepende-se. E nos propomos a trabalhar para não fazer os mesmos erros, plantando bem. Por qual motivo, então, ficamos com tanto medo de errar novamente? Como se medo de travasse a caminhada da nossa vida. Será falta de fé ou de prudência? Não, eu acho que absolutamente, pelo contrário, né? É sabedoria isso, é aprendizado, né? Aquele que repete os mesmos erros, ele não aprendeu. E ele vai continuar os erros e cada vez mais a sua dificuldade aumenta. Então, quando você erra e quando você reconhece o erro e você arrepende, naturalmente, você cair em erro vai ser difícil. Normalmente vem a dor, né? A dor é o mecanismo exatamente que nos desperta para o erro. Nós temos um campo consciencial. Esse campo consciencial ele vai sendo construído à medida que nós vamos reencarnando. Segundo Allan Kardec, na questão 621, as leis divinas estão gravadas na consciência de cada um de nós. À medida que o homem vai estruturando o seu campo consciencial, desenvolvendo a sua massa crítica, ele vai tendo acesso, ele vai alinhando essas leis divinas que estão gravadas na consciência de cada um de nós. E cada vez mais ele se torna responsável pelas suas atitudes. Aqueles que mais saberão
mas serão cobrados. Mas cobrados por quem? Cobrado pela própria criatura. Então, quando você já se desenvolve intelecto e moralmente, né, a nossa responsabilidade diante das leis naturais, e principalmente diante de nós mesmos, aumenta muito. Então, vem aí esse mecanismo, né, de reconhecimento dos erros. Isso é fantástico. Aí, quando você reconhece o erro, você passa por essa análise consciencial, e aí você tenta não repetir os mesmos erros, né? E a dor vem como um mecanismo de reparação. Você erra, você está dissociado desses seus princípios que você já adquiriu, e aí vem o mecanismo da dor te chamando para o seu realinhamento com as leis divinas, com as leis naturais que estão dentro da consciência de cada um de nós. Mas alguém pode perguntar, mas e o psicopata que erra e continua errando? O psicopata, naturalmente, é um doente, um espírito doente, que de tanto errar, ele desajustou o seu campo consciencial com reflexo no campo mental, com reflexo no campo perispiritual e, muitas vezes, com reflexo neurológico. Porque, como o Zé Amaral bem colocou, o perispírito reflete o corpo mental, o corpo físico reflete o corpo perispiritual. Está desajustado o espírito, desajusta também o corpo físico se a criatura estiver encarnada. Se a criatura estiver desencarnada, esse desajuste permanece muitas vezes na mente do espírito, né? E ele precisa de quê? Ele precisa de voltar à carne para reestruturar esse campo consciencial. E aí vem o processo de expiação, dentro daquele primeiro procedimento que você nos trouxe, né, aquele esclarecimento. Então é isso. Isso aqui não tem nada errado, não, muito pelo contrário. Quando a gente detecta o erro e a gente traz aquela dor moral, aquele arrependimento, isso é fantástico. Isso prenuncia um processo de educação e de transformação do espírito. Isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Porque quando não tem dor moral de um erro que é claro, aí pode saber que o adoecimento do espírito já está se manifestando. E o processo é muito mais longo, muito mais dificultoso. Muito bem, meus queridos. Pergunta, boa noite. Já me falaram que todo suicida em outras vidas passadas cometeu o mesmo ato e pelo mesmo motivo e na mesma época. Ou não é bem assim? Obrigado. De nada. Olha só. Não é bem assim. Na verdade, nós vamos encontrar essas respostas de forma bem positivista na primeira obra da codificação kardeciana, que é o Livro dos Espíritos, e também numa obra muito interessante, que é o Consolador, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, editado por Emmanuel. Então, lá nos retrata sobre essa questão, perguntas específicas sobre a questão do suicídio. E tem uma palestra que eu gostaria de sugerir para vocês, também de nossa autoria, que está no site do Centro Jesus de Nazaré, o suicídio e suas consequências, que nós abordamos de uma forma bem mais ampla toda essa questão. Em função do nosso tempo curto, nós vamos dar apenas uma palhinha, porque esse tema realmente é tema para falar aqui, fazer até um simpósio. Na verdade, meus queridos, essa questão do suicídio, muitas vezes, quando a pessoa comete o suicídio, às vezes ele vem com essa predisposição sim ao suicídio, porque ele já cometeu esse ato insano, nos ensina isso de forma muito clara a espiritualidade amiga, né, através dos espíritos superiores na codificação kardeciana. Ele vem para vencer essa questão e às vezes sucumbe. De outras vezes, os problemas cotidianos, os problemas financeiros, os problemas de saúde, os problemas de relacionamento, ou enfim, todas as provações e expiações que foi colocada muito bem pelo nosso companheiro Zé Amaral aqui, a pessoa sucumbe a essa tarefa, ou seja, ela não consegue suportar essas questões, e ela veio exatamente para poder ultrapassar, vencer essas dificuldades e esses problemas que, na verdade, são desafios. Tudo que nós chamamos de problemas, tudo que nós chamamos de dificuldades, na verdade, são desafios que nós temos que superar. São as provas e expiações, não raro, escolhidas por nós mesmos. Pelos nossos próprios erros das nossas existências anteriores, a gente veio aqui agora para a gente poder melhorar, para a gente poder nos reeducar. Então, às vezes, a pessoa acha que essa cruz é muito pesada e não consegue suportar. E ela caminha, então, em direção a uma porta larga, achando que o suicídio vai resolver seu problema. Lê do engano, porque, além de não resolver, vai criar um outro muito maior. Porque vai ter um problema seríssimo no plano espiritual de um sofrimento que é para nós aqui inimaginável.
E, além disso, terá sequelas nas reencarnações posteriores, nos ensinos de espiritualidade, sabemos que é assim. Então, meus queridos, o suicídio jamais será aqui uma válvula de escape, jamais será uma porta de saída. Eu não tenho condições de falar para vocês aqui, em palavras, eu não conheço no nosso dicionário o que é uma palavra de sinônimo de sofrimento de suicídio, de um suicida no plano espiritual. Antero de Quental, que foi um poeta português, e ele desencarnou com 2 tiros no peito, e tem até uma praça em Portugal com a placa lá com o seu nome, e ele passava por situações de atribulações muito grandes, e ele acabou suicidando. Depois de longo tempo no plano espiritual, quando ele então teve condições de manifestar numa reunião mediúnica, e nós vamos encontrar isso lá no livro Martírio da Luz, aliás, O País da Luz e Martírio de um Suicida, são 2 livros que têm esses relatos. E Antero de Quental nos fala assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então eu não tenho condições de falar para vocês, meus queridos, o que é o sofrimento de um suicida. Se a pior coisa que você pode imaginar na face da terra, a pior coisa que você pode imaginar, a pior desgraça da vida que possa acontecer com você no planeta Terra, é uma doce consolação, se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Então Deus me livre. Eu não sei o que é um sofrimento de um suicida, eu sei que é muito terrível. Falo isso com muita propriedade porque atendemos suicidas nas nossas reuniões mediúnicas aqui. Infelizmente, é uma rotina para nós. E o sofrimento é muito grande. Ninguém é desamparado, é fato, mas o sofrimento é muito grande. Então, meus queridos, estude, ampare ali as pessoas que porventura seja do seu conhecimento, que estejam com essas ideias, que pode também ter processos obsessivos. Muitas entidades que se manifestam nas nossas reuniões mediúnicas, elas falam: eu vou fazê-lo suicidar, porque a hora que ele suicidar, ele vem para o meu lado, e a hora que ele chegar do nosso lado aqui, fica mais fácil para nós. Então existem também os processos obsessivos. Agora, como nós temos que lidar com isso? Através da nossa fé, de acreditar na providência divina, através das orações, de frequentar uma casa religiosa. Não estou dizendo só numa casa espírita, não. Se a pessoa é católica, que vá numa igreja, se é evangélica, que vá num templo, não importa. O importante é você ter uma ligação a Deus, ter fé e ter certeza de que melhores momentos virão. Tá certo? Pois não, Zé.